Oi gente, bom dia, tudo bem? Aqui é a Mariana e eu tô fazendo esse vídeo aqui para falar dos recentes ataques de Israel e dos Estados Unidos contra o Irã. Como vocês já sabem, hoje já é o quarto dia de uma guerra que começou no sábado e, como a gente sabe, esses ataques, né, principalmente em Teherã, resultaram na morte do líder supremo, o Ayatollah Ali Khamenei. Eu vim aqui para falar um pouco das consequências disso. Como a gente viu, Israel e Estados Unidos bombardearam não só a capital Teherã, como outras cidades no Irã, principalmente ao noroeste, na região de Urmia, na região de Sanandaj, principalmente onde os curdos vivem, que eu acho que é uma significância importante nesse momento, principalmente se a gente está falando de queda de regime e de uma vontade de conseguir alguma legitimidade. Como a gente sabe, os curdos não gostam desse governo, né? Eles são contra esse governo, a grande maioria, mas ao mesmo tempo eles também são contra a queda do Shah. Então a gente tem que ver realmente o que é que vai acontecer nesse sentido. Um outro ponto que eu queria falar com vocês era principalmente do que levou a essa guerra, né? Assim, num ponto de vista histórico, eu queria voltar um pouco lá no início do JCPOA. Como vocês sabem, o JCPOA era um acordo que o Irã fez com os P5, né, que são os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, a China, a Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido e a França, mais a Alemanha, que era o chamado grupo P5+1, que fizeram esse acordo durante o governo do presidente americano, na época, o Barack Obama. E isso, na época, foi muito celebrado porque, ao mesmo tempo que isso reduzia as pressões nucleares, né, a vontade dos iranianos de ter uma arma nuclear, ao mesmo tempo isso provocava um relaxamento de sanções. Como a gente sabe, o Irã, até onde se sabe, cumpriu os requisitos até então, até a retirada dos Estados Unidos em 2018, mas o relaxamento não veio na mesma proporção, né? E isso foi um dos problemas do JCPOA. Mas ele em si era um programa muito bom e ele foi feito para durar. Como a gente sabe, 2018 o Trump saiu desse acordo muito em função da pressão israelense em cima do governo norte-americano para que saísse. E a partir de então, o Irã começou a enriquecer urânio acima do que o acordo permitia. E isso foi gerando, vamos dizer assim, um enfraquecimento do próprio acordo. No ano passado, os Estados Unidos e o Irã sentaram à mesa de novo, só para tentar renegociar um novo acordo, né? Negociar um novo acordo. E só que dessa vez com, vamos dizer assim, com pressões muito maiores de parte do governo norte-americano. Não foi uma questão de boa fé, principalmente dos Estados Unidos. Enquanto o Irã realmente queria um acordo compreensivo, que relaxasse sanções, mas que também preservasse a sua soberania sobre o enriquecimento de urânio, os Estados Unidos começou a colocar condições muito pouco favoráveis ao Irã, como enriquecimento zero. Como a gente sabe, o resultado disso foi que os Estados Unidos, o Donald Trump, ele deu um ultimato em junho, e quando isso, vamos dizer assim, não deu certo,
ou por algum motivo, Israel começou a atacar. E aí a gente teve aquela guerra de 12 dias que terminou com os Estados Unidos bombardeando as usinas nucleares do Irã. E que eles tinham falado naquela época que tinham obliterado o programa nuclear iraniano. Hoje a gente sabe que isso não é verdade. E ao mesmo tempo a gente também sabe que é verdade que o Irã ainda não tem uma bomba nuclear. Se eles tivessem, provavelmente, ou talvez, eles teriam usado esse recurso nessa guerra de agora. A guerra de agora é muito parecida com essa guerra, com o início dessa guerra de 12 dias, porque a gente também estava no meio de negociações, só que dessa vez Israel e Estados Unidos atacaram conjuntamente. E como a gente viu, os resultados foram muito mais nefastos, porque mataram o líder supremo, como a gente já sabe. Então, é uma questão que a gente não sabe quando que vai acabar. Porque a reação do Irã, ao contrário do que aconteceu lá na Guerra de 12 Dias, que quando eles bombardearam a base americana no Catar, foi uma coisa completamente coordenada com os Estados Unidos, quase um acordo de cavalheiros. Agora não foi, né? Eles já mataram alguns militares americanos, bombardearam Israel, conseguiram acertar alguns alvos. Infelizmente, tivemos perdas civis de ambos os lados, tanto do lado israelense, que um míssil balístico iraniano, ele atingiu um bunker e matou algumas pessoas, acho que 9 ou 10, e Israel num ataque, ou Estados Unidos, a gente não sabe, mas em um ataque morreram mais de 150 meninas numa escola. Então, é uma questão sempre complicada, porque quem mais sofre é a população civil, seja de um lado, seja de outro. E, como a gente viu, essa guerra, já no 4º dia, já tem contornos de uma guerra, pelo menos regional. A gente já tem reflexos econômicos pelo fechamento do Estreito de Hormuz, com o aumento do preço do petróleo. Então, assim, eu acho que as consequências, elas vão ser realmente de médio a longo prazo. É bom a gente ficar de olho nessa guerra, com certeza, mas a gente tem que ter em vista também, além da questão humanitária, da questão econômica mesmo, né, que eu acho que afeta todo mundo, a gente tem que ter em vista que o que o Irã está fazendo não é uma vingança simplesmente, né? Eu vi muitos comentários falando que a gente tem que considerar que o Ali Khamenei, ele morreu no mês de Ramadã, como o Imam Ali e outras coisas mais, e que isso seria, vamos dizer assim, daria um gás a mais para o governo iraniano atacar os Estados Unidos e Israel, né? Que isso seria, vamos dizer assim, você dá justificativa para o que eles pensam, vamos dizer assim, ideologicamente. Só que a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, porque por mais que o regime seja teocrático, quem hoje mais manda no Irã é a Guarda Revolucionária. É a Guarda Revolucionária que está comandando isso. Isso não tem uma justificativa religiosa, ideológica em si. Ela é mais uma justificativa, talvez, para os apoiadores do regime do que uma justificativa frente ao mundo. Tipo, Islã versus cristianismo. Isso não existe. O que eles estão tentando defender é o regime, seja bom ou ruim, eles estão tentando defender o regime deles,
de alguma forma, que tem um componente religioso, mas que hoje, nesse momento, nessa guerra, não é o componente mais importante. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas questões, né? Esse é um ponto que a gente tem que entender, que o que eles estão defendendo, na visão deles, é o próprio governo, é a sobrevivência do governo e a sobrevivência, em menor escala, também do Estado. Porque existem alguns setores nos Estados Unidos e em outros países europeus que realmente querem a balcanização do Irã. Então a gente tem que ter isso em mente, que existem pessoas que não querem isso. Outro ponto é um grupo restrito, mas que tem ganhado publicidade, é o pessoal do Shah Reza Pahlavi, que aí geraria muitos conflitos, principalmente, acredito eu, com os curdos. E não é, vamos dizer assim, uma solução que tenha apoio popular dentro do Irã. Acho que era isso, pessoal. Muito bom. Até a próxima. Tchau, tchau.